E aí, pessoal, eu sou o Anderson Lima e hoje eu estou trazendo um vídeo novo para o meu canal. No caso, o quadro novo que eu estou trazendo é o Top 3. E no Top 3 de hoje eu vou trazer para vocês os 3 melhores podcasts de games do Brasil, na minha humilde opinião. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês o que é podcast. Podcasts são programas que são transmitidos através da internet, via streaming ou via um feed que você assina e você pode baixar o programa. Esses programas são tanto programas de vídeo quanto programas de áudio. No caso dos programas que eu vou falar aqui, são todos programas de áudio, tá, gente? Mas a definição da palavra é essa. Então vamos lá, começando pelo terceiro colocado. Para mim, o terceiro colocado é o Jovem Nerd. Por que o Jovem Nerd é meu terceiro colocado? Porque o Jovem Nerd, ele não fala só de game. Ele abrange toda a cultura nerd. Então ele fala tanto de games, quanto livros, filmes, músicas, toda a cultura nerd em geral. Vai ter programa do Jovem Nerd falando sobre livro, vai ter programa do Jovem Nerd falando sobre filme, vai ter programa do Jovem Nerd falando sobre viagens e alguns programas falando sobre games. E os programas que eles falam de games são muito bons. O Jovem Nerd ele fala de uma forma mais jornalística. Ele não deixa de ser engraçado e tal, mas não é tão engraçado quanto os outros, né? E sempre tá trazendo alguns camaradas lá que entendem bastante de game. Quando vai falar de um assunto, de algum game específico, os camaradas entendem do que eles estão falando. Teve até uma vez que eles chamaram o pessoal do meu próximo colocado, que eu vou falar agora. Então vamos já passar para ele. O segundo colocado, 99 Vidas. Para mim, o 99 Vidas merece o segundo colocado desse top meu, porque eles são casters muito bons. Eles têm aquela pegada mais nostálgica, né, na hora de falar dos games. O programa deles é completamente nostalgia e eles também têm alguns programas que eles não falam só de game. Teve um programa lá que eles fizeram uma coletânea de músicas antigas. Foi muito legal, teve até Backstreet Boys, Spice Girls, coisa bem anos 90 mesmo que eles falam. Eles falam algumas coisas da nossa época de infância. E eu, por ter mais ou menos a mesma idade que eles, talvez, né? Eu acho que eu sou um pouco mais novo que eles. Eu tenho 27 anos, eles são um pouco mais velhos, eu acho. Não lembro a idade deles ao certo. Mas bate as memórias, né? Então eu me sinto... Aquele sentimento de nostalgia bate, eu me sinto muito feliz escutando o cast deles. Mas eu queria falar também para vocês dos 4 integrantes do cast, do Bruno Carvalho, que ele é o cabeça do cast para mim, é o camarada que entende, sabe o que está falando. O Jurandir Filho, que é o camarada que tem bastante personalidade, sabe dar uma opinião e tal, sabe se impor, apesar de nem sempre ele estar certo. Na maioria das vezes ele está errado sobre as opiniões dele. O Isinobre, que é um camarada bem comedião, muito engraçado e gosta de defender jogo de PC sem nem saber nada do jogo de PC que ele está defendendo. E o Evandro de Freitas, que faz mais aquele papel como se fosse a gente, né? Que a gente não conhece muito de game, aí a gente vê os camaradas falando do game e tal. E ele tá lá interagindo com os caras. Então esse aí é o meu segundo colocado. Agora, o primeiro colocado, eu não vou falar o nome dele de cara. Vou falar uma coisa que me atraiu muito no podcast deles, que eu não vejo em todos os casts. Eles costumam fazer nas aberturas dos casts deles algumas paródias com relação a alguma música pop que está bombando no momento. Então, por exemplo, eles fizeram uma paródia da Meiga e Abusada da Anitta. Eu vou até colocar um trechinho aqui para vocês escutarem, ó. Enquanto eu tô falando, tá tocando e tá o quadradinho aqui, que eles fizeram até um vídeo bem bacana disso. Esses camaradas são muito bons, eles são o pessoal do Baixo Frente Soco. Pra mim, eles são realmente os melhores casters do Brasil. Pra falar de game, eles são os melhores. Por quê? Eles não falam só de game nostalgia, eles são muito nostálgicos também, assim como 99 Vidas. Mas eles falam tanto de games atuais quanto games nostalgias. E eles têm umas pegadas em umas pautas, assim, uns assuntos que, sabe, pega na veia. É aquele assunto que eu queria escutar naquele dia. Por exemplo, teve um dia que eles falaram sobre Guilty Gear. Um jogo que eu gosto, assim, de montão. Gosto muito do Guilty Gear.
E nenhum outro podcast no Brasil falou sobre esse jogo. E quando eles falam de algum game, é porque eles jogaram mesmo. Um que eu sinto muito nos outros casters é que às vezes os caras não jogam o jogo e falam do game sem ter jogado, falam só lendo uma sinopse lá na Wikipedia. Então isso é muito paia. Então você escutar quem sabe mesmo do game, quem tá jogando, quem tá vivenciando aquilo, é mais legal. E outra coisa também que eu gosto do Baixo Feitiço é que eles se sentem mais à vontade para falar. Quando eles falam, eles não têm papas na língua para poder falar. Talvez algumas pessoas assustem em escutar os casts deles, mas eu me senti super à vontade escutando o cast dos caras. Eles são muito legais, sabe? Muito zoeiros e tem a manha para poder zoar. E mesmo às vezes, eles sendo zoeiros e brincalhões, eles também chamam pro lado sério das coisas. Gosto muito principalmente os integrantes que eu gosto mais são a Debs, né? Primeiro começando pelas garotas, né? O Pivoto, o Lapso e o Pedro Henrique e o Bicho Inimigo. Pra mim, esses aí são os melhores. Também tem o Daigo, o Senhor da Eternidade. Esses aí são os mais boca suja, mas também são muito legais. Eu gosto muito deles. E eu queria fazer esse vídeo mais homenageando eles também, né? Pra mim eles são os melhores do Brasil, e se não os melhores do mundo, porque eu não escuto muito cast em inglês, eu tento escutar pra poder aprender, treinar um pouquinho, né? Mas assim, pra mim eles são os melhores. E eles também têm um pavilhão secreto deles. Todos vocês devem saber que esses caras não ganham nada com esse serviço que eles fazem, né? Então eles fazem de graça esses programas pra gente toda semana, pra nos entreter, né? Então seria legal pra quem gosta e tal dos caras, pra poder dar uma força, pra poder eles continuarem mantendo o projeto, ao menos pra poder pagar o servidor, pra poder manter os podcasts armazenados lá. Dar uma força lá no Patreon. Eu ainda não sou do Patreon, mas pretendo contribuir com o Patreon deles também. Também tem o Patreon do 99 Vidas também, que eu acho que todo mundo tem que contribuir mesmo, todo mundo que escuta eles, os caras têm a manha. Nem que você não contribua, mas dá um RT, compartilha os casts deles. Os caras têm muita manha, são muito bons. O Jovem Nerd já nem precisa, né? O Jovem Nerd já é uma figura pública muito influente aí nesse cenário da mídia. Então ele não precisa muito da nossa ajuda, não. Só a gente estar assistindo e comprando as Badulac dele lá na loja dele já tá valendo. Então é isso aí, esses foram os casts, na minha opinião, os melhores casts do Brasil de games. Se você sabe de algum cast que eu não citei aqui, que você acha que seja melhor do que esses que eu citei, depois de ter escutado ao menos uns 2 episódios do que eu citei aqui, tá, gente? Você coloca aqui no seu comentário que eu vou estar respondendo, conversando com vocês, interagindo. E se você não gostou do vídeo e fala que eu preciso melhorar, se gostou, deixe seu like e se inscreve no meu canal. Então é isso aí, um abraço e até a próxima!